vai. Começando, vamos lá. No ar! Estamos no ar! Pode baixar isso aqui, Wellington. Isso, Wellington. Pronto. Aí, deixa eu tirar esse áudio aqui para não misturar as coisas. Alhos com bugalhos. Áudios com bugalhos. Fechado ali, fechado ali. Estamos no ar, gente. Diário de Pernambuco TV. E aí, tudo bem? Tranquilo? Mais um dia, né? A pauleira aí, né? Deixa eu baixar um pouquinho. Oi, deixa eu baixar um pouquinho esse áudio. Esse negócio de estar com esse fonezinho pendurado aqui ainda às vezes atrapalha um pouquinho. Eu comandar aqui, porque hoje nós teremos Dona Isabela de Roldão, pré-candidata do PDT à Prefeitura do Recife, mas eu trago logo para esta sala, que estamos aqui juntando o que é o nosso pedacinho do estúdio da Rádio Clube AM em Santo Amaro, com Ana Tenório, que está no seu home office. Aninha Tenório, vem para cá, Aninha. Bom dia. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom dia, Raudney. Bom dia, ouvintes. Vamos falar com Isabela de Roldão, saber das propostas dela, né, para o PDT, entender como é que está esse imbróglio internamente lá no partido, quem vai ser o pré-candidato do PDT oficialmente. Bom dia. É isso mesmo. Agora que chegou o seu áudio, passou um pouquinho aqui escuro, viu? Demorou a entrar um pouquinho. Esse negócio de internet. Ana, tem hora que a gente fica... Olha, eu acho que eu vou ficar com os cabelos brancos com esse negócio, viu? Porque... Quando a gente precisa, cai. É uma tensão, né? A gente testa tudo, o pessoal deve ficar em casa pensando assim, quando está assistindo isso depois, que é on demand, né? Fica à disposição pessoal. Se tivesse, poxa, mas eles não testaram, não, foi antes de entrar. Entra e dá uma falhinha, e dá, amiguinho. O Joãozinho, amiguinho, a gente testa tanto. Né? Isso começa a ser testado umas 2 horas antes da transmissão. O programa todo começa a colocar em prática 2 horas antes da transmissão. E aí, quando a gente... tudo ok, então ok. Sai agora, vai voltar valendo, hein? Quando volta valendo, alguma coisinha em panca, né, Aninha? Ao vivo é ao vivo, né, Raudney? Ao vivo é ao vivo, mas como a gente faz, inclusive, isso também no ao vivo, né? Para você aqui na minha tela, eu estou sem sua imagem. Mas vamos ver se está... A Juliana me diz aí no que está comandando a nossa sala na transmissão, se está tendo para o pessoal. E, de todo jeito, se o áudio eu estou tendo. Então, já vou trazer para essa sala, para a gente não atrasar muito no horário, Isabela de Roldão, que está nos acompanhando também em casa e vai entrar do seu home office. Isabela, bom dia. Vem para cá. Olá, Raudney, Ana, bom dia a todas e todos que nos ouvem, nos assistem. Uma alegria estar com vocês nessa manhã. Que bom, tá ótimo. A sua imagem está bacana, tudo certinho, entrou bem. A Aninha que está sem imagem para mim. Não sei se a Aninha sair está para todo mundo. Talvez se ela sair e voltar na sala, consiga recuperar, entrar com a imagem de novo. Então, Isabela, deixa eu ver se a Aninha está ouvindo, vai ficar escurinho assim, Aninha? Tá sem tua imagem, vice. Eu estou vendo a Ana daqui. Eu estou vendo, Ana, sim. Então é só o meu. Estou vendo vocês todos. Não, estou vendo aqui na transmissão também, estou acompanhando aqui pela transmissão agora no YouTube, com o retorno que Ana está também. Então, só a minha telinha do meu smartphone é que está bloqueada, mas ela está ao vivo aqui comigo também, tranquilo. Ou então, seja bem-vinda, Isabela. E Ana já adiantou aí o assunto na nossa prévia conversa aqui rapidinha. Quero saber desse imbróglio dentro do PDT, porque nós, inclusive, na semana passada, conversamos aqui com Túlio Gadelha, seu colega de partido, e gostaríamos de ouvir a Isabela de Roldão também sobre o que está acontecendo no PDT. Porque chegaram com 2 nomes nesse instante. É claro que é o momento. Todo mundo pode ser pré. Se eu fosse também filiado a um partido, eu poderia ser pré-candidato, não é verdade, Isabela? Com certeza. É aberto para todo filiado, seria né? bem-vindo. Se quiser vir para o PDT, seja muito bem-vindo. Eita, obrigado pelo convite. Olha aí, Raudney. É brincadeira, eu já estou velho demais para isso, para entrar nessa briga de vocês. Eu fico daqui do lado ajudando, botando vocês para falarem, cobrando de um e de outro. A gente alisa um, dá uma canelada em outro, alisa quando é para alisar, dá canelada quando é para dar canelada, viu, Isabela? E assim a gente vai. Mas olha, já é de uma grande ajuda a função de vocês, inclusive. Eu queria publicamente agradecer ao jornalismo independente, responsável, comprometido, né, com a verdade. É um espaço importante que a gente precisa ter para discutir, para conversar, para construir. É uma forma de comunicação em massa que muitas vezes eu só não consigo, mas vocês impulsionam e fazem com que isso ecoe. Então, super grata aí pelo trabalho de todas e todos que fazem o jornalismo do nosso país, inclusive. Pronto, agora então vamos no assunto mais casca grossa. O que é que está acontecendo internamente no PDT? Como é que está a sua relação aí com os amigos que não conseguiram, até nesse instante, chegar a um consenso de um nome só para a convenção? Porque, nesse instante, a pretensão de 2 grandes expoentes do PDT que não conseguiram unidade para levar um nome só para a convenção. Raudney, veja só, eu
conversei muito sobre isso, a gente tentou até se fazer compreender nesse processo. Veja, certamente você e Ana, e todos que nos ouvem, guardaram informação quando o candidato, o pré-candidato, o nosso deputado federal, né, que eu tenho muito respeito a ele, Túlio, quando ele chamou uma coletiva de imprensa lá em março e colocou condições para ser candidato. Ele dizia, olha, eu só serei candidato a prefeito se for atendida essa e essa condição. Caso essa condição não seja atendida até o prazo, inclusive ele dava prazo, ele dava hora, ele dava dia, né? E ele não disse isso para mim em segredo. Ele disse isso numa coletiva de imprensa. Ele disse para todos os recifenses, todas e todos os recifenses. Então, quando da posição dele de não ser candidato, ali em março, diante das condições que não foram atendidas, então a gente continuou discutindo Recife, né? Ninguém parou de trabalhar em Recife, de discutir Recife, porque houve uma negativa, uma retirada de um nome. Então nós continuamos construindo isso. Eu ainda estava à frente da pasta da Secretaria de Habitação e a gente entendia que por uma pequena bagagem que eu carrego comigo de experiência no Legislativo Municipal, vocês são testemunhas porque cobriram muito dessas minhas andanças nos 4 anos como vereadora do Recife, os 14 meses à frente da pasta de habitação, enfim, todas as pelejas e as construções mesmo difíceis que nós passamos, isso me dá um certo respaldo para lançar meu nome como pré-candidata. E a gente tinha todo o tempo aqui que o nosso presidente, Carlos Lupe, vinha a Recife, ele sempre reforçava de que ele sempre reforçava de que Isabela é também um nome, né? Isabela é um nome cacifado. A gente PDT tem essa sorte de ter alguns nomes aqui em Recife que podem fazer essa disputa. Então, diante de tudo isso, a gente começou, então, a construir essa pré-candidatura, né? E quando eu me desincompatibilizei da secretaria, dentro do prazo exigido pelo TRE, algumas pessoas me perguntavam, vai sair candidata a vereadora, vai sair candidata a prefeita? Então, veja, eu nunca disse que sim nem que não. Eu nunca afirmei que seria candidata a vereadora, eu nunca afirmei que seria candidata a prefeita. Eu dizia o seguinte, eu estou saindo para respeitar o prazo que a justiça me determina, mas eu continuo com o meu nome à disposição do meu partido. Quando em março o Túlio diz não sou candidato porque não foram atendidas as condições, a gente começa a fortalecer um projeto e disputar uma majoritária. Por que não? Por que eu não posso ser candidata? Né? E aí ele sim nos surpreende quando, depois de 4 meses de um isolamento necessário que todos nós vivemos, né, ele surpreende a todos nós quando volta a Recife, depois de mais de 4 meses fora da cidade, e em menos de 10 dias, chegando em Recife, ele diz, não, eu sou candidato. Como assim? Né? Conversou, construiu isso com quem? A partir de onde? Legitimidade todas nós temos, inclusive você, Ana, se quiser vir para o PDT, muito bem-vinda. Temos ali uma ação de mulheres trabalhistas, consolidada, fortalecida, né, que luta pelo nosso espaço, que vale salientar, que na política, assim como na vida de uma forma geral, o machismo tenta imperar, mas a gente fica resistindo, insistindo e persistindo, porque senão, minha linda, não existe espaço para a mulher em canto nenhum do mundo. Mas a gente persiste, até para abrir caminhos para as próximas gerações que venham aí, com a graça de Deus que cheguem. Então é isso, Wagner. Então, obrigada pelo convite também, mas eu gosto de ser repórter de política, meu espaço vai continuar aqui na reportagem de política. Isabela, ainda nessa história, né, de Túlio ter anunciado em março, feito essas declarações em março e tudo mais, quando é que o nome da senhora foi colocado como pré-candidata? E, na época, eu lembro também que quando o Lupe veio a Recife e se falava em candidatura própria, a gente sempre comentava Rádio Corredor, de bastidores no PDT, e também sempre vinha a público notícias com relação ao nome de Túlio, e se candidatura própria que viesse, seria no nome de Túlio.
sempre se colocava o nome de Túlio Gadelha e tudo mais. E que a senhora seria um nome muito forte ainda para puxar muitos votos para a Câmara de Vereadores. Quando é que foi colocado que o nome da senhora seria para ser pré-candidata a prefeita? E como foi que a senhora conseguiu a articulação com a Nacional para conseguir esse apoio todo da direção nacional? Porque Lupe fez uma declaração no início dessa semana, inclusive, dizendo que se a senhora quisesse ser candidata, a senhora poderia contar com o apoio dele. Como é que partiu como é que se desenrolou todo esse período, essa trajetória toda? Perfeito, Ana. Veja, nunca houve uma negativa, inclusive por parte da Nacional, de que o meu nome estaria ventilado exclusivamente para a vereança, né, para disputa a uma vaga na Câmara. Nunca houve essa negativa. O que havia sempre era uma afirmação do nosso presidente Lupe, de que a gente aqui em Recife tem grandes nomes, dentre eles o nome de Isabela de Roldão, que foi vereadora, que é secretária, quer dizer, que é mulher, que tem essa coisa. E eu acho massa, Ana, porque na vida a gente tem que identificar quais são as nossas vocações. Quando você diz assim a mim, não, olha, muito obrigada pelo convite, mas eu estou muito feliz aqui no Jornalismo de Política, isso é massa. Porque esse espaço que eu preciso dar para as mulheres, para que elas se identifiquem dentro das suas vocações, no que elas querem fazer. Então, por que eu tenho que ser candidata a vereadora? Onde é que está estipulado isso? Por que eu não posso ousar? Por que eu não posso dizer para todas as mulheres da minha cidade, do meu país, de que elas podem ousar ser o que elas quiserem ser? Então, veja, eu tenho uma experiência no Legislativo, eu tive há pouco uma experiência importante no Executivo, uma parte importantíssima para a cidade, para as pessoas. E por que eu não posso ser candidata, pré-candidata? Né? Então, assim, nunca houve uma negativa. O que havia todo o tempo que Lupe chegava em Recife, sempre ratificava. Temos grandes nomes, dentre eles o nome de Isabela de Roldão. Né? Então, o que ele fez agora, recente, foi reafirmar tudo isso e dizer que legitima, tanto legitima a pré-candidatura do deputado Túlio, como legitima a minha pré-candidatura. E aí a gente vai, numa construção democrática, respeitosa e harmoniosa dentro do partido, saber qual é o projeto que a gente consegue juntar, somar, para que seja alçado aí como decisão do partido. Bom, agora a senhora se afastou da secretaria, do governo do PSB. E o que propõe de diferente? É um pouco do mesmo? A senhora concorda com tudo? O que é que a senhora acha que pode ser feito diferente? Já que, senão, não teria por que nem ter saído e nem propor algo diferente, era só se juntar. É um processo, é um jogo que a gente às vezes diz aqui, essa coisa da política não é jogo. Não é dama, não, que é um joguinho simples, que é só cada um comer uma pedrinha, passou por cima. É xadrez, tem toda uma estratégia. E nessa estratégia, alguns comentam, vou falar jogada não para não ficar pejorativo, mas esse movimento dentro do PDT de uma ala é para enfraquecer a outra candidatura, para implodir a candidatura de Túlio. O que é que a senhora tem a dizer das pessoas que estão argumentando desse jeito, de que essa movimentação, a senhora está fazendo mais um jogo de cena do que uma candidatura, uma colocação real de querer ser prefeita? Pois é, Raul, eu quero dizer às pessoas que acham que a gente faz jogo de cena que eu quero reafirmar uma coisa que eu digo na minha vida, acho que desde que eu me entendo por gente. Né? E quando eu entrei para a política, eu fiz questão de dizer isso todo o tempo. Primeiramente, na minha concepção, política é lugar de gente séria, é lugar de gente responsável, comprometida e honesta. Segundo, eu não entro para fazer de conta. Eu não admito que ninguém diga que na minha trajetória política, curta ou longa, não interessa, depende dos olhos de quem os vê. Eu não admito que ninguém levante isso a respeito da minha conduta política, porque eu nunca fiz de mentirinha. Eu me lembro que quando eu era vereadora, todas as pautas eu era chamada, olha, eu discuti essa cidade de canto a canto. Né? Vocês sabem disso, Ana certamente que está aí à frente dessa parte de política, você também, Raul, eu não faço de conta. Eu saí candidata a vice-governadora em 2018, eu estava com 14 dias de parida. Eu quero saber qual mulher em sã consciência, para fazer de conta que é pré-candidata, que é candidata, vai deixar uma bebê recém-nascida de 14 dias para cair em campo, estrada acima e estrada abaixo, né? Voltar. E as mulheres que são mães, sabem o que eu estou dizendo, voltar para casa com o peito cheio de leite, com dor, com saudade. Então, assim, eu não entro para brincar. Brincar, eu brinco em casa com meus filhos. A partir do momento que eu saio e que eu sou Isabela, a mulher pública, que fez uma escolha por vocação, Ana, de viver uma vida pública, política, eu faço com muita responsabilidade e muita seriedade. Então, não existe jogo.
Não existe faz de conta, não existe enfraquecimento. O que existe é um nome posto à disposição do meu partido, da minha cidade, pré-candidata a prefeita de Recife. E por que eu não posso ser? Né? Quem foi que me disse que eu não posso ser? Eu posso ser o que eu quiser, o que eu desejar. E essa minha fala eu digo para fortalecer todas as mulheres que nos ouvem nesse momento e que vão nos ouvir na posteridade. Sejam e vão em frente, porque muitos homens, eu quero até ratificar isso, salientar isso, muitos homens vão dizer que você não pode, mas você pode. Porque ninguém nasceu com destino pré-estabelecido de que você vai viver e morrer para ser isso. Não, senhor, não, senhora. Né? Esse caminho vai sendo construído ao caminhar. E o meu caminho tem sido construído ao caminhar. Então, eu não estou de brincadeira, não. Eu não nasci para entrar na política, para fazer de conta e fazer graça para homem, não. Eu entrei para somar e para construir. E eu acho que minha pequena trajetória de vida pública já deixou isso muito claro. A senhora, como o Raul falou agora há pouco, a senhora fez parte mesmo da gestão do prefeito Geraldo Júlio por mais de um ano, né? Para a senhora se colocar como pré-candidata agora, a senhora pode classificar alguma ruptura entre a senhora e a gestão do PSB? Que propostas de João Campos faz a senhora não querer apoiar a candidatura dele, do PSB? Ana, não existe ruptura. Essa é a grande problemática que está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo em Recife? As pessoas que têm em tese o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, que estão coadunando nacionalmente. Né? A gente está junto nacionalmente, a gente tem um grande bloco aí que precisa se fortalecer. E as pessoas que estão entrando hoje na política e que estão entendendo que ser oposição por ser oposição é o que vai dar certo, isso não funciona. Porque não existe nada 100% errado na gestão do PSB e nada 100% certo. Existe um nível de acerto muito grande. Né? Existem enfrentamentos que o prefeito precisou fazer e vem fazendo e que são para o bem da sociedade, mas que tem pessoas que preferem desclassificar tudo e se colocar 100% como oposição. Sabe a parábola da carroça? Que vinha um senhorzinho puxando uma carroça lá longe e uma criança pergunta ao pai, pai, aquela carroça faz tanto barulho, e o pai diz, sabe o quê? Essa carroça está vazia, meu filho. E aí o menino diz, como é que você sabe? Ele disse, espere e você vai ver. Quando a carroça passa na frente deles, a carroça estava vazia. Sabe por quê? Porque o que faz barulho é a carroça vazia. Carroça cheia, ela não faz ruído, não. O ruído é mínimo. Então, a discussão vazia, ela ecoa rapidamente. Mas a gente precisa ter fundamento nas coisas que a gente fala. Então, só complementando a pergunta que Raul me fez no começo. O que é que eu estou, e que você complementa agora, o que é que eu estou destoando? Por que eu estou lançando uma candidatura? Na verdade, a minha pré-candidatura é lançada com projetos muito eu diria que não é só de continuidade, não é só de continuidade, mas é um projeto ousado de complementariedade. A gente não está na vida aqui para estar brincando e fazendo de conta. O que existe é o seguinte, uma gestão que tem sido bem conduzida, e eu digo isso a vocês, eu diria até de carteirinha, porque eu tive meus tempos de ser oposição na Câmara de Vereadores, e vocês acompanharam isso. Eu fui oposição ao prefeito Geraldo Júlio, mas eu não fui oposição, e eu me lembro que quando eu assumi, que eu tomei posse, um repórter que estava cobrir a Câmara na época, ele me perguntou, e aí a oposição vai ser situação? Minha gente, é política séria. Ela não faz de você uma eleita para ser oposição ou para ser situação. Ela faz de você uma pessoa, uma vereadora, no caso, eleita, para ser a favor da cidade. Então, eu fiz uma oposição extremamente responsável. Eu nunca sentei para negociar. Eu sentava para propor. E, enquanto oposição, eu fui atendida por todas as secretarias da prefeitura. Eu marcava com o secretário, eu ia no secretário, eu dizia, eu trazia a demanda, eu trazia o ponto de vista de uma coletividade. Então, é nisso que a gente vai construindo uma política séria. Não é uma política de negociar, porque quem negocia, eu volto a dizer, política é lugar de gente séria. Quem está na política para negociar está no lugar errado. Quem é negociante vai para o mercado. Vai trabalhar no mercado, porque aí você vai no poder de barganha. A política a gente só tem um lado, que é a cidade, que são as pessoas. Quem está contra as pessoas está no posto, está na função errada. Está se confundindo nas suas vocações.
Então, a minha colocação de nome como pré-candidata a prefeita do Recife não é para rasgar tudo que foi feito, é para dizer que o PDT tem também um conjunto de ideias, de pensamento e de políticas públicas voltado para as pessoas, que pode sim se compor com um bloco do qual nós já fazemos parte nacionalmente. Eu não estou aqui para dizer que eu sou 100% contra, não. Meu nome não está sendo posto para dizer que eu estou 100%, que eu sou contra, que aí está se contrapondo à pré-candidatura de outras pessoas, não. Existe entre nós algo que nos une, que é muito mais forte do que o que nos separa. E na vida, assim, na política, assim como na vida, a gente tem que buscar aquilo que nos une. Porque se eu for para as diferenças, Ana e Haldney, tenha certeza, a gente não toma nem um café junto. Mas a gente tem muita coisa em comum que pode ser somada para fortalecer. Senão vai acontecer em Recife o que está acontecendo no Brasil. A democracia sendo posta em xeque. Isso é que é mais perigoso. E a tolerância é fundamental, né, Isabela? Fundamental. Total. Tolerância e respeito. Se a gente não fizer isso, a gente não avança. E assim, a política não é feita por vaidade, não. Sabe? A política é feita por verdade, por convicções, e não pode ser a minha convicção pessoal. Né? Tem que ser a convicção que eu consigo construir dentro de uma coletividade. Eu acho que a imagem de Haldney congelou. Foi. É muita emoção, Ana. É muita emoção, Haldney. Até a internet ela fica emocionada com a gente. O que é de verdade dá nisso, tá vendo? Isso aqui não é fake, é? Ninguém tá aqui juntinho. É ao vivíssimo, então tem isso. A vida real é assim. E é por isso que eu gosto da vida real. Vida de novela, meu filho. Nem na novela eu gosto. Eu gosto é do real. Isabela, enquanto você toma o seu cafezinho, todo mundo cai e volta. Mas vamos falar então das coisas propositivas, candidata. Como você disse que fez sempre uma oposição propositiva, foi atendido pelos secretários quando levou as demandas. Mas então vamos falar aqui quais são as propostas que Isabela de Roldão, paralela que foi esse trabalho, sua dedicação à administração do PSB até aqui, o que é que você gostaria de implementar e tem propostas diferentes para que acha que o PDT pode avançar na administração do Recife a favor do povo? Vamos falar agora das questões propositivas, aí nas questões que são fundamentais para o cidadão. Quer começar pelo que? Educação, saúde, financiamento para os pequenos e microempresários. Qual é a sua proposta que você acha? Isso aqui é o que... Eu vou trabalhar isso aqui porque esse foco aqui é o que eu sinto pela sensibilidade, essa sensibilidade feminina que a gente gosta tanto na política também, inclusive, é o que percebe mais necessário para o cidadão hoje, para a nossa cidade. Haldney, muitas das propostas que a gente traz para a cidade do Recife vem muito com base nas questões que a gente já discutia lá atrás no mandato. Né? E que assim, eu tenho a alegria de compartilhar com vocês algumas experiências que nós vivemos, como, por exemplo, na questão da educação, ponto 1, que assim, eu diria que é o berço do nosso partido, do nosso querido PDT, que foi lá com essa herança toda que Brizola nos deixou, numa ousadia de romper barreiras e vencer as dificuldades e eu diria a você, e as irresponsabilidades do jornalismo à época, né? Que é, por exemplo, as escolas em tempo integral. Né? E Brizola dizia isso de forma muito clara. A escola ela não pode ser depósito de criança. A escola é lugar onde a criança deseje ir, onde a criança tenha prazer de ir. Então, ampliar isso. O prefeito Geraldo Júlio já começou a integralizar algumas escolas que são tidas como escolas de referências, escolas. A gente precisa ampliar isso. Né? E aí, com essa visão dessa escola que não é depósito, a gente teve uma experiência exitosíssima à frente da Secretaria de Habitação. Né? Nessa parceria da Secretaria de Habitação com total aval do prefeito, uma coisa linda que nós criamos, que foi o pertencer, o espaço de convivência voltado para as crianças, que não deixa de ser um espaço educativo. Um espaço voltado para a primeira infância, um espaço que estimula a criança, especialmente numa faixa etária, que é uma faixa etária tida na ciência como uma faixa etária elástica. Os 2 primeiros anos de vida de uma criança é onde quase 90% das conexões neurais estão sendo formadas. Então, o que você puder dar de estímulo dos 0 aos 2 anos para essas crianças, tenha certeza que você está formando ali futuros cidadãos que vão revolucionar
positivamente suas vidas e a vida do entorno. Então, pertencer foi uma experiência exitosíssima, que estava dentro da pasta de habitação, por uma discussão que nós levamos e que nós conseguimos discutir com a cidade do Recife, que é a questão da habitabilidade, porque a habitação é muito mais do que teto e chão. A habitação é o prazer de viver, é a relação que você tem com a vizinhança, com a comunidade, no lugar que você vive. E dentro disso a gente traz, então, o pertencer, que precisa ser ampliado, né? A gente precisa ampliar os espaços de convivência e que, automaticamente, eu já linko com a questão da economia, que é a geração de emprego e renda, que é o empoderamento das mulheres. Quer dizer, para essas mulheres que têm essas crianças aí de 0 a 6 anos de idade, que essas crianças vão estar dentro de casa, literalmente, porque elas vão estar dentro da comunidade, no espaço dentro do local que elas vivem, e essas mulheres vão, por exemplo, poder voltar a trabalhar. Porque a maior dificuldade para nós, mulheres, que somos mães, é trabalhar. Quem fica com minha criança enquanto eu saio para trabalhar, enquanto eu saio para estudar? Eu sei o que é isso, porque eu tenho 3 filhos e minha vida de estudo, de trabalho, é uma vida extremamente difícil. Mas eu tenho, graças a Deus, um suporte grande. Meus pais, minha mãe que me ajuda, o marido que eu diria que não ajuda, o marido compartilha a tarefa, que é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa linguagem de mulher, que meu marido é tão bonzinho que ele ajuda em casa. Ajuda não, porque a tarefa de casa, ela é minha e é dele. Não é verdade, Raulney? Isso mesmo, isso tem esse negócio aí. Vou ajudar minha mulher? Não, é minha casa também, rapaz. Não, é minha casa também, os filhos são dele também. É minha então família, a gente compartilha. É minha família, então a gente compartilha as obrigações domésticas. Então eu consegui, graças a Deus, construir essa rede, e essa rede me permitiu, por exemplo, entrar para a política. Né? Então, a questão da educação, a gente precisa ampliar isso. Teve uma coisa muito linda que eu propus, foi um dos meus primeiros projetos de lei como vereadora, que era trabalhar a escola bilíngue. E a escola bilíngue, minha gente, não é uma escola que fala inglês e português. É uma escola que fale português e que fale Libras, que tenha a linguagem de Libras. E o prefeito, graças a Deus, isso foi um projeto que eu propus lá em 2013 ainda, e a gente começou a ampliar na educação da nossa cidade as salas de aula. Porque, veja, não adianta, uma coisa que eu aprendi, não adianta a gente colocar uma criança surda para estudar na mesma sala que uma criança ouvinte, porque os estímulos são diferentes. Então, a gente precisa cuidar, olhar para as pessoas que precisam de determinados estímulos e ajudá-las nisso. A questão da educação, a questão da saúde, minha gente, é a humanização. Primeira coisa, eu acho que o Hospital da Mulher é uma referência nacional do que é um atendimento humanizado. Eu queria até dar um testemunho aqui para vocês. Minha terceira filha, eu pari em casa, né? Minha filha nasceu em casa. E nos meus planos de parto domiciliar, eu precisava escolher um hospital. Caso não desse para ela nascer em casa, eu precisava escolher um hospital que eu iria. E eu iria para o Hospital da Mulher. Inclusive, no final da gestação, eu estive mais uma vez no Hospital da Mulher. E eu disse, não, se eu não conseguir ter Nina em casa, eu vou parir no Hospital da Mulher. E é uma referência, minha gente, de atendimento, de humanização, de cuidado com a mulher. Então, veja, mas isso é sério, isso está dentro, inclusive, do direito das mulheres. Parabéns, Isabela. Os 3 foram normais? O primeiro foi uma cesárea, a segunda foi um parto normal e Nina foi um parto normal domiciliar, planejado. Arretado. Parabéns a você. E eu iria para o Hospital da Mulher. Uma janelinha aqui, Isabela, para a gente falar disso, incentivar, porque vai muita gente assistir esse vídeo depois, que o pessoal fica dando olhada, o que a candidata falou. Parabéns, arretado demais. E aqui dou os parabéns também. Vou fazer a referência, a minha mulher também, viu? Nossas 2 meninas não nasceram em casa não, mas foram partos normais, arretado. Vocês são corajosas, eu sou admirador, acho arretado. Parabéns, viu? Parabéns à dona Suênia também, minha mulherzinha que teve as nossas 2 menininhas em casa. Tá vendo aí, Aninha? Quando tu pensar nisso, leve em consideração isso. Diana, você vai ver o poder que existe na mulher, exatamente essa coisa que tentam tirar da gente, colocando todas nós com uma cesárea eletiva, o que é pior, né? Mas, enfim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que a referência de saúde é a referência para a humanização do atendimento. Não adianta você ter espaços enormes, maravilhosos, e você não conseguir, por exemplo, ser bem atendida.
Então, é isso. E a humanização nada mais está do que em você trabalhar e estimular o profissional de saúde. Então, cuidar desse profissional. Então, acho que o Hospital da Mulher é uma referência de humanização, de atendimento, de local. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, deveriam conhecer pós-Covid, para vocês entenderem a grandiosidade do que eu estou falando. Então, veja, a saúde é isso. Informatização. A gente precisa ampliar isso, sabe? A gente precisa tirar nossas pessoas das filas do posto, né, que chegam lá 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar uma ficha para um atendimento. Caramba, a gente não já faz as matrículas todas online? Por que eu não consigo agendar o médico online? Então, assim, acho que é um avanço que a gente pode correr, né? A questão social, a questão da segurança. Minha gente, não existe trabalhar a segurança pensando que a solução é armar pessoas. Arma todo mundo vai andar armado, guarda municipal com arma. Eu estive em Medellín, Haldner, por 2 vezes, né, a convite do secretário Murilo, que é meu amigo e que tem uma larga experiência e vivência de Medellín, que é assim, é algo para estudo e para a gente, de fato, começar a intensificar essa política social, sabe? Então, assim, veja, você vê Medellín, a pacificidade que existe nessa cidade, o respeito, as pessoas que se cumprimentam, se respeitam, o atendimento. Então, assim, a gente precisa entender que a questão da segurança não está ligada a armamento. Isso é um grande equívoco, um dos grandes equívocos do governo federal. Não adianta eu dizer a você que a solução para a segurança vai ser abre mais presídio, porque não adianta. Não é mais presídio que resolve a segurança. Não é armamento nas ruas, não é armar guarda municipal, não é. Me desculpem os que pensam que estão achando que armar a guarda municipal é a solução. Não é. A solução é a gente intensificar as políticas na área social. É a gente ampliar, por exemplo, o Compaz. O Compaz é uma grande referência de passividade, de estímulo à cidadania, de respeito, de preparação da juventude. Então, se eu não fizer isso, não adianta ampliar presídio, não adianta ampliar armamento, não resolve. O que está resolvido para a questão, o que vem para a discussão na questão de segurança está atrelado à questão social. Certo? E aí a gente vai ampliando. Aí tem a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Veja, uma coisa linda que a gente fez. Quando eu fui vereadora, eu não sei se vocês sabem disso. O primeiro aniversário da cidade do Recife, em 2013, dia 12 de março de 2013, eu dei de presente a todas e todos os vereadores uma caneca que eu mandei fazer e gravei o nome de cada vereador e cada vereadora na sua caneca. Porque é inadmissível que ainda hoje a gente consuma copo descartável como a gente continua consumindo. Olha, está aqui, ó. Minha garrafa é essa. Para onde eu vou, essa lindeza me acompanha. Para onde eu vou, ela está comigo. Porque, no mínimo, eu deixo de sujar um copo na minha casa. É menos água que eu consumo, é menos sabão, sabe? Então, assim, veja, a gente tem que cuidar do lixo. A nossa Secretaria de Habitação foi uma secretaria 100% sustentável. Primeira coisa, quando a gente assumiu a secretaria, foi dizer, a partir de agora não se compra mais um copo descartável, nem para café, nem para água. As pessoas que vêm para a secretaria aqui serão pessoas atendidas com copo de vidro e com xícara, nada de descartável. Cada funcionário trouxe sua própria caneca, a gente montou um painel, todo mundo deixava sua canequinha pendurada. Então, veja, sustentabilidade, meio ambiente é isso. A Covid veio para ensinar a gente de que a gente está acabando com o nosso planeta. E o nosso planeta, infelizmente, está perdendo as defesas do próprio homem, porque ele não tem nem como nos defender mais. Então, cuidemos desse meio ambiente da gente. E aí, uma sugestão, inclusive, para você, Haldner, Ana, carreguem suas garrafas, estimulem as pessoas que trabalham com vocês, proíbam os copos descartáveis. Olha aí, ó. Sim, sim. É isso, Haldner. E tantas outras coisas que a gente poderia aqui conversar. Mas tem muita coisa para ser construída, inclusive no coletivo, né? Então, assim, diante de tudo isso, eu digo a você, o que é que nos afasta, né? Tem muito mais coisas que nos unem, tem muito mais coisas que eu diria assim, que nos são comuns. Então, a bandeira principal é exatamente isso, é o estado de bem-estar social. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer olhando para o bem-estar das pessoas, né? Por isso que eu digo, eu já dizia lá, desde 2013, quando a gente trata de segurança, por exemplo,
a gente trata de uma cidade segura para mulheres. Porque uma cidade que é segura para mim, para a Ana, para sua esposa, Haldane, para sua filha, para sua criança, para sua mãe, tenha certeza que é uma cidade segura para todo mundo. Porque onde eu me sentir segura, qualquer homem vai se sentir seguro. Mas no lugar que eu não me senti segura, minha filha não se sente segura, Ana não vai se sentir, minha mãe não vai se sentir. Ou seja, todas as gerações vão estar inseguras. Então, essa cidade tem que ser olhando para as pessoas, voltada para as pessoas, e num ambiente onde qualquer mulher se sinta segura. Ou seja, é o estado de bem-estar social. É isso que a gente tem que focar. Oi, Isabela, quando a gente fala de segurança, como a senhora mesmo colocou, a gente sempre termina falando, batendo na tecla de armamento, guardas municipais e tudo mais. E aí, quando a gente pega as propostas de governo dos candidatos, às vezes acaba se tornando uma coisa repetitiva, né? A gente sempre bate na mesma tecla e o discurso acaba sempre ficando nesse mesmo nível. A mesma coisa acontece quando a gente vai falar de políticas públicas para mulheres. A gente sempre fala de combate à violência doméstica, a gente sempre fala de creches. Como é que se propõe, a nível municipal, políticas públicas para mulheres de uma forma que se saia do tradicional e se consiga agregar o máximo possível e contemplar todas as mulheres do Recife? Ana, veja, eu reforçaria aqui o espaço que nós criamos, que é o Pertencer, que é um espaço de convivência. É uma coisa simples. Veja, a construção de creches, né? Ela está prevista, por exemplo, ela está prevista em atingir 50% das crianças, né? Eu estou dizendo a você o seguinte, eu estou falando de uma coisa muito mais simples, porque quando eu falo de creche, eu falo de exigências, por exemplo, de espaço, de exigência de professor, de limitação, de não sei o quê. Eu estou falando de uma coisa mais simples. Para a gente ajudar as mulheres, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fortalecer essa relação das mulheres no espaço onde elas vivem. Quando eu volto a falar da questão da primeira infância, que é uma coisa tão discutida mundialmente hoje, né? Inclusive institutos internacionais, aqui no Brasil mesmo a gente tem grandes institutos que são voltados para a primeira infância. Veja, não há o que se falar em primeira infância se eu não fortalecer essa mulher, que é a mãe. Então não há que se olhar tanto e dizer, não, a criança. Minha gente, cuida dessa mãe. Cuida dessa mulher antes mesmo dela ser mãe. Fortalece ela, empodera ela. Que você vai ver o quanto de bebês fortes vão passar a nascer. E vai ser uma mulher que já não vai mais se submeter, por exemplo, à violência. É uma mulher que já vai mudar a sua fala, ela já não vai dizer assim, meu marido me ajuda, ele é tão bonzinho que ele me ajuda, ele olha os meninos enquanto eu vou tomar banho. Cara, muda esse adjetivo, não é ajudar, né? Muda esse verbo. Ele não é bonzinho porque ele ajuda. Ele é bonzinho, não. Ele tem que ser compartilhador de um espaço que é construído a dois. Então, veja, voltar para a política pública para a mulher, para sair do mesmo, é dizer o seguinte, a creche não é solução para isso. Porque não existe 100% de creche que atenda 100% das nossas crianças. O que existe é a gente pensar de forma criativa em espaços de convivência, dentro das comunidades. Como a gente abriu o Pertencer de Caranguejo, Tabaiares, onde a gente tem quase 150 crianças. E sabe o que acontece dentro daquela comunidade? As mulheres voltaram a estudar. Porque quando a gente levou o Pertencer e perguntou se a comunidade aceitava, e a comunidade, com bom grado, disse, a gente quer isso, a gente precisa disso, a gente conversou com as mulheres e disseram, olha, voltem a estudar, vocês vão ter um horário para estudo. Façam um curso profissionalizante e venham ser estagiárias do projeto. Né? As que já trabalhavam e ficavam se virando nos 30 para deixar suas crianças, disseram, poxa, que bom, eu vou poder voltar a trabalhar. Minha criança vai estar segura. Então, falar de política pública para a mulher, falar de política pública de segurança, por exemplo. A gente propôs lá no mandato, enquanto vereadora. Quer ver uma coisa simples, Ana? A gente fez um projeto de lei que dizia assim, depois das 10 da noite, os ônibus pararem fora das paradas para deixar e receber as mulheres. Porque muitas vezes a parada de ônibus está num local mais afastado, mais deserto, e o ônibus passa por uma rua mais movimentada. Então, vamos receber essa mulher fora da parada, para que essa mulher não precise ficar sozinha naquela parada de ônibus. Então, veja, são pequenas ações que a gente vai humanizando a cidade, com um olhar voltado para a necessidade dessa mulher, que infelizmente ainda precisa disso. Eu digo infelizmente, porque eu quero que eu pudesse estar em qualquer lugar da minha cidade sem ter medo de ser assediada, sem ter medo de ser agredida.
Mas isso é uma coisa que a gente vai chegar lá, eu tenho fé que a gente chega. Mas a gente precisa de pequenas ações de fortalecimento. Então, eu preciso investir nessa mulher, capacitá-la. Essa mulher precisa voltar a estudar. A quantidade de meninas de 12, 13, 14 anos que engravidam é uma coisa absurda. E quando uma menina de 12 anos engravida, quem para de estudar é ela, não é o menino, não. É ela que vai ficar em casa, grávida, enjoando. É ela que vai parir com 12, 13 anos, quando na verdade devia estar só vivendo suas cólicas menstruais. Ela que vai ter que cuidar daquela criança que vai acordar de madrugada. Quando é que essa menina volta a estudar? No mínimo 2, 3 anos depois de se voltar. Então, assim, discutir política para a mulher, que saia do mesmo, é enxergar essa mulher primeiro como um indivíduo extremamente importante para a manutenção de uma sociedade saudável. E fazer de tudo para investir nela, né? No estudo, na capacitação, na contracepção, diferente do que diz a ministra, né? É uma coisa assim aterrorizante. Parem de fazer sexo e aí não engravida. Poxa, né? A gente precisa conscientizar essa criança, essa menina, né? De que sexo é uma coisa muito séria e que a gente não pode banalizar essa relação. Mas a gente não pode continuar admitindo, minha gente, o silêncio e a surdina e aceitando as falas de que se aconteceu a violência porque ela deu causa. Vestida desse jeito, né, minha filha? Você queria o quê? Só podia ser estuprada mesmo. A gente tem que tirar. A mulher, ela não é algoz. Ela não é a vilã da história. Ela é vítima de uma relação machista que a coloca sempre como culpada, inclusive. Então, olhar para isso, sabe? Com mais cuidado. E isso está dentro, inclusive, de uma política, porque eu acho que a política, ela é... Quando a gente pensa numa política pública de projeto, ela é um círculo que se interliga. Falar de segurança, falar de social, falar de saúde, falar de educação, está tudo interligado. E, infelizmente, quando a gente começa a falhar, as coisas vão acontecendo. Aí a gente vai elegendo pessoas como a gente tem visto, acompanhado, né? Então, eleger um presidente da República que acha que a solução para tudo é deixar as mulheres em casa, porque, como disse o antecessor a ele, né? A mulher, a primeira-dama, não falou a história de bonita, recatada e do lar, né? Que a imprensa achou o máximo e publicou isso, né? Como dizendo o seguinte: você tem que ser do lar, recatada, quietinha e silenciosa. Né? E não é isso que a gente quer para nossas mulheres, para as nossas meninas, para a nossa cidade, de uma forma geral. Isabela, a gente está se aproximando do finalzinho da entrevista. Temos aí 4 minutos para a candidata concluir, já que a gente entrou um pouquinho depois também. Mas aí temos aí 4 minutos para que você possa trazer as suas considerações finais, fazer aí os seus... pontuar o que acha mais conveniente e importante para destacar desse nosso encontro, a oportunidade dessa conversa de hoje aqui na Rádio Clube e no Diário de Pernambuco TV. Olha, inicialmente eu quero muito agradecer a vocês, né, Raul e a Ana aí, pelo convite, né, a todas e todos que nos ouvem, que nos ouvirão aí, né, e dizer que a política, minha gente, eu quero só reforçar isso, sabe, a gente precisa acabar com esse estigma de que política é um jogo de negociatas, política é lugar de pessoas que só entram para tirar proveito, né, a política é feita na vida real. E a vida real, minha gente, eu volto a repetir, é diferente da televisão. Quando a gente bota o pé dentro das comunidades, quando a gente vive a relação com as pessoas, quando a gente circula, né, e a gente sai do universo, eu diria, do universo fictício da TV, a gente sente na pele onde é que a gente deve verdadeiramente atuar. Né? E o que eu queria fortalecer, primeiramente, é a confiança e o resgate nessa confiança na política. E dizer que a política, assim como qualquer outra profissão, qualquer outra escolha que você faça na vida, ela tem que estar pautada nas suas vocações. Você gosta disso. Você gosta de encontrar com as pessoas. Você gosta de trabalhar para o coletivo. Porque tem gente que faz de conta que é do coletivo, mas é do individualismo. Política não cabe vaidade, minha gente. Política, assim como na vida, de uma forma geral, não se constrói no individual. Eu não coloco o meu nome à disposição do meu partido por uma questão exclusiva, que seja a pauta, que seja o orgulho, que seja a vaidade. À disposição do meu partido, eu coloco o meu nome para, mais uma vez, dizer à cidade do Recife e dizer ao meu partido PDT que eu tenho como vocação o serviço. E a política nada mais é do que o serviço. A gente está aí, muitas vezes, sendo abordada, sendo questionada. A vida da gente se torna uma vida exposta, né? Mas é uma vida que a gente faz a escolha de servir. E quando a gente faz a escolha do servir, a gente tem um preço que a gente paga por isso. Mas eu sinto no meu coração que é de uma satisfação muito maior
porque cada discussão que a gente leva, cada vez que a gente chega junto e que a gente constrói uma política pública, que a gente lança uma proposta, que chega um pertencer na vida das pessoas, como aconteceu nesses 14 meses à frente da secretaria, isso é de uma ousadia, sabe? E de sair do lugar comum. Não se faz na vida nada sozinha. A gente só faz no coletivo. Então, a mensagem que eu quero dizer é essa. Não desacreditem na política. Ao contrário, acreditem, invistam, compartilhem, investiguem, vão atrás e, acima de tudo, participem. Porque Isabela sozinha não vai para canto nenhum, mas se a gente estiver junto nessa grande teia aí, nessa grande rede de compartilhamento, a gente consegue muita coisa. E é isso. Meu nome está à disposição. Está à disposição, primeiramente, do meu partido e continua sempre à disposição da minha cidade, das minhas pessoas, eu diria até da humanidade, porque o que eu faço reflete até para o universo. É isso. Aninha, dá tempo de exigir dela ainda um minutinho numa resposta curtinha, né, Ana? Pode fechar. Aí, Ana, manda brasa, Aninha, vai. Quero te ouvir. Uma última pergunta. Isabela, no caso da tua pré-candidatura ter sido lançada agora no finalzinho, isso pode te atrapalhar de alguma forma? Já que a gente teve outros candidatos que se anteciparam e lançaram a candidatura no início, né, do ano e tiveram tempo de se trabalhar isso? Acho que não, Ana, porque eu nunca estive longe das pessoas. Eu nunca saí de Recife, né? Eu nunca deixei de trabalhar para as minhas pessoas. Então, esses 14 meses que eu passei, os 4 anos que eu passei como vereadora, a disputa pela vice-governança de 2018, nunca me afastou das pessoas. Ao contrário, me aproximou cada vez mais, porque são vidas reais que aproximam de vidas reais. Quando eu digo que eu, com 14 dias, eu estava rodando o Estado, isso me aproxima das mulheres que estão recém-paridas, que amamentam, que sabem o que é isso, né? Quando eu digo que a gente trabalhou com pertencer, a gente criou esse grande projeto aí, que foi totalmente apoiado pelo prefeito Geraldo Júlio. A gente está aproximando das mulheres, dos homens, das crianças, dos idosos, que muitas vezes ficavam com essas crianças, para poder a mãe e o pai saírem para trabalhar. Então, veja, eu nunca saí daqui, eu nunca deixei minha cidade. Eu continuo aqui para dizer assim às pessoas, acreditem, confiem. Mas não é confiar em Isabela porque ela se acha melhor. Deus me livre. Olha, que na política, assim como na minha vida, tudo que eu mais peço a Deus todos os dias é discernimento. E afasta de mim o orgulho e a vaidade, que eu acho que é a pior coisa do mundo. E na política, o tal do orgulho e da vaidade faz a gente se achar melhor que todo mundo. E isso é muito triste, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho um grande projeto, uma grande proposta, que se soma com outras grandes propostas aqui do nosso estado e do nosso país. E é por isso que a nossa rede, esse nosso bloco, que é formado nacionalmente, está tão coeso. Quando fala tanto do PDT, do PSB, é isso, é porque a gente tem coesão. A gente tem muito mais coisas que nos juntam do que nos separam. Então, é nessa junção de forças que a gente tem que caminhar, porque senão, minha linda, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. E não vai para canto nenhum. Entendeu? Que bom. Isabela de Rodão, obrigado pela sua participação, ter nos atendido, o convite para estar conosco aqui nesses encontros promovidos pela Rádio Clube, pelo Diário de Pernambuco TV, pelo nosso grupo Diário de Pernambuco, onde ouvimos aí os pré-candidatos do Recife. Muito obrigado, Isabela. Obrigada, Gratidão Isabela. a todos e todos que nos ouvem e nos assistem. Aninha, um beijo, Deus lhe abençoe. Raul, um beijo, Deus lhe abençoe. Um abraço virtual para todas e todos. Fiquem Abraço. com Deus. Tchau. Querida Juliana, pode liberar a nossa querida Isabela, que já foi, e agora eu vou conversar aqui com a Aninha Tenório. Aninha, boa conversa, né? Tranquila, a candidata está aí com suas colocações, a gente ficou sabendo um pouquinho mais do ruge-ruge dentro do PDT e a postura dela, e agora você tem material, um bocado de trabalho para colocar nas nossas mídias sociais sobre o que apurou nessa conversa aqui, né, Ana Tenório? Isso, Raul, daqui a pouco vai estar aí no ar, online, né, nas redes sociais do Diário. Ela explicou um pouquinho, né, como é que foi esse trâmite todo com o Carlos Lupe, né, o presidente nacional do PDT, como é que está esse embate interno com o Túlio Gadelha, que na verdade ela explicou que não é bem um embate, ela colocou o nome dela à disposição e deu a versão dela, assim como a gente já tinha conversado com o deputado Túlio Gadelha no início dessa semana. Ana Tenório, concluímos os pré-candidatos do Recife. Hoje, quarta-feira, a gente vai aqui dar uma refrescada, tomar um fôlegozinho, a gente na segunda-feira inicia Jaboatão, né?
A gente tem aí esses 3 dias, agora quinta e sexta-feira, para reorganizar as coisas com produção, e a partir da segunda a gente conversa com os pré-candidatos de Jaboatão. Encontro marcado, hein, Aninha? Segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco. Cidade importante também, arrecadação e tudo. Importantíssimo. Beijo, Aninha. Vai trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou continuando daqui. Dizer para você que está acompanhando a nossa transmissão pela Rádio Clube e pelo Diário de Pernambuco TV, que estamos direto nesse instante do estúdio aqui. Para que hora que some meu celular aqui, a imagem ficou tudo preto aqui, ó. Pronto, voltou. Agora eu estou vendo, estou no ar. Voltou aqui. Eita, ficou... rapaz, olha como é que ficou minha imagem no vídeo aqui. Virou, não foi? De cabeça assim, né? Deixa eu encerrar logo então para corrigir. Tchau, tchau, gente. A gente se encontra, continua com a programação aqui na Rádio Clube nos 720 do nosso AM de Pernambuco, a pioneira.